nossa fofoca hoje está na vara da família. Por que estamos na vara da família? Nós estamos na vara da Na vara da família. Por que estamos, Leãozinho? A doutora Sandra Daniotti daqui a pouco vai poder esclarecer tudo que a gente vai falar aqui. Mas eu tô achando que nós é muito lindo hoje. Estamos bonitos, tá um bonito composê, não tá, Leão? Nós compôs legal. Não é? Um pouco de branco, de vermelho. O seu é rosa, não é? É um rosa Um com rosa vermelho. avermelhado. Estamos Rosa lindos. metida vermelha. Pronto, é Tudo bem, isso. família? Tudo ótimo e com a senhora? Família, Muito você tá bem obrigada. também lá? Obrigado, você também. Tudo bom, Leão? Tudo ótimo. Que Turma de bom. casa, né? Sejam Vocês bem-vindos. viram que iremos comer bem no programa de Nossa hoje, Senhora. né? A comida está Marcelo garantida, Faria. então vamos começar a trabalhar para Essa poder bolsa fazer Ana, jus. graça também, né? Maravilhosa, essa torta cookie, gente, Nossa, não percam, de verdade. Bom, então vamos trabalhar, né? Bora Vamos trabalhar, vamos né? juntar a Vamos para a comidinha, vara né? de família. Vamos pra vara de família? Ih, Então já vamos até começar. imagino que seja, então. Ai, olha, porque tá dando treta. Gente do céu, quando a gente fala da nossa funcionária, não é nem do mês, é funcionária da década. Ela é. Não é? Porque ela sempre aparece por aqui, ela que não tem papas na língua, querida Luana Piovani, turma. Como outros meus amigos aqui já informaram vocês, né? A coisa não anda muito bem, digamos lá, no reino dos Piovani Scooby, né? A turma anda se estranhando um bocadinho, Um bucadão, né, Bucadão, tia? né? Porque eles estão todos em Portugal, então bucadão. tá complicada a história dessa ela disse que família. escolheu muito mal o pai dos filhos, Nossa, né? então, pra vocês É que terem uma quando ideia. ela escolheu, não tinha os filhos, né? É verdade. Então, escolhe sei lá por quê, né? Bom, mas a Luana, turma, reclamou de várias coisas a respeito do Scooby. Ela falou que ele precisaria depositar 50% da pensão, que é para os filhos, que não tem nada a ver com ela, porque ela tem o dinheiro dela para pagar as coisas dela. Né? Ela reclamou que mora numa casa em que o próprio Scooby escolheu para que eles morassem, que não foi uma escolha dela. Ela tá fazendo uma novela de muito sucesso lá em Portugal, na SIC verdade, né, portuguesa. Como E ela, chama acho que ela é mesmo? vilã. Esqueci o nome da novela, mas ela é uma vilãzona. Ah, ela é uma parece. vilã? É. Ela Então tá tá muito bem lá. Tá muito bem. Ela também reclamou das aulas de skate do Dom, que ela falou que o Scooby prioriza as aulas de skate e não a educação dele, e que pro Dom ir à aula de skate precisa ter um motorista, porque ela não dirige. Enfim, ela fez várias reclamações, questionamentos. Eu diria até que tem assim um certo bom senso. O de ontem foi sobre o celular. Justamente. Que ela queria que houvesse um monitoramento, né? Pra que ele não consumisse conteúdo que não fosse próprio pra idade. Justamente. E o Scooby nem ligou. E o Scooby não liga, porque liga. ela fala assim, ele quer ser aquele pai tchubiru, bacanão, que tudo pode. E eu fico aí meio de a bruxa, né? Que tudo põe limite. Então nós temos aqui alguns videozinhos pra gente mostrar a respeito dessa colocação da Luana. Aí a gente vai comentando aqui conforme a gente for vendo. Tá bom, Então vamos combinado. ver o primeiro, Bora. em que ela fala da história do skate, da moradia, novela. do motorista. Roda, faz favor. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus 3 filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha para os filhos dele, porque no caso eu trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. E justamente porque eu trabalho e a menina que trabalha em casa só trabalha até as 4, até porque eu sou uma patroa bastante coerente. Ela não faz um turno de 12, 14, 16 horas. Então, quando ela sai às 4 da tarde, chega a outra, porque eu chego do meu trabalho 8 da noite. E alguém tem que ficar em casa com as crianças para dar banho, ver tarefa, dar jantar, até eu chegar. Então ele acha que não precisa pagar tudo isso. Também ele esqueceu da carrinha que leva o filho dele andar de skate, porque ele acha que eu corto o sonho do filho dele, porque exijo que a escola seja prioridade. E ele acha que o grande incentivador é ele, mas não vai me dar o dinheiro do motorista. Porque tem que ter um motorista, primeiro, porque eu não dirijo, não tenho carro, segundo, porque no caso eu estou trabalhando.
Então, o Dom já vai chegar aqui sem ir pro skate. Olha, eu vi aqui o nome da novela Nossa. que ela está trabalhando. sim. É Sangue Oculto. Lá na SIC, portuguesa, ela faz a Wanda Corte Real. Olha, deve fazer Toda essa muito bem. conversa vai render muito hoje na nossa pauta com a doutora Sandra, Sim, né? Porque bem teremos lembrado. uma pauta sobre pensão alimentícia. Então, é um assunto que a gente vai poder por entender exemplo, em detalhes. O que esse pode, detalhe, o que não por pode. exemplo, ele que escolheu a casa junto comigo. Aí eu tenho que pagar, né? É uma Ele questão. pode decidir pagar menos só porque ele quer. Eu não sei se eles têm um acordo legal. Eles têm, tia. Eu acho que o Tutu disse ontem que eles não tinham. Parece que É amigável. É amigável e também acho que tem as leis de Portugal. Parece que diferentes. agora eles vão procurar advogados Ah, tá. para conseguir E deixar. ela, e ela já se detalhado. dispôs com a lei, com a justiça de Portugal, falando que a lei lá é muito a favor dos homens, que é machista. É diferente da nossa, então. Segundo a Luana, Segundo seria ela. um pouco diferente. Mas você levantou um ponto muito interessante, Camilinha. É verdade, você pode depois, junto com a doutora, não é bem assim, que é a doutora Sandra, Por que é o quê? que é o jargão dela. Ah, não é bem Ela assim. fala, não é bem assim. A doutora Sandra é um barato. Ela é um barato, ótima, ela é ótima. Aí você pode falar com ela depois a respeito desse caso Com mesmo, certeza, né? tirar essas dúvidas, porque a gente aqui vai contar a fofoca, mas não sabe os detalhes legais, né, do que pode e o que não pode, mas a doutora Sandra sabe. É verdade, Então, ela hoje, pode por exemplo, de expulsar. manhã, a gente levantou uma questão que é engraçada, porque a menina lá, a Cynthia Dicker, né, a esposa do Scooby, ela disse que não podia ficar no hospital, né, porque o hospital fecha à noite e tal. Na eles tiveram UTI, que ir né, pra Léo? casa onde estava tendo a Sim. festa e tal. Mas parece que existe uma lei de 2014 que diz que a mãe tem direito de ficar 24 horas ao lado do filho na maternidade. Não sei se essa lei ainda está em vigor, por exemplo. Né? Sim. Então, Sim. né? É verdade, né? Também é interessante para ver. Bom, o segundo vídeo que nós vamos mostrar é que a Luana, na verdade, ela fala que o Pedro vai justamente contratar um advogado, né, para que se Português. veja... Oi? Um advogado português. Português, Ela fez isso, questão pra de ver frisar. como que é lá, né? Porque essa briga toda, né, tá acontecendo lá no Portugal. Sim. Então, pra ver como que vai ajustar essas coisas, né? Porque ela fala também a respeito de mudança de escola, que se tivesse que mudar de casa, teria que mudar de escola, as crianças. Enfim, vamos dar uma espiadinha nesse segundo Pera, vídeo. só falar uma coisa, porque ela fala do advogado português, é importante esse detalhe, porque ela diz o seguinte, que lá em Portugal eles dão muita importância nessa coisa de preservar as crianças, de não expor as crianças Isso, bem como lembrado, ela né? expõe. Né? Bem lembrado, bem lembrado. Dito isso, Dito isso, vamos ver o que veremos ela a exposição. É. Ele disse que vai contratar um advogado aqui em Portugal. O que eu preciso dizer para vocês que vão acompanhar os episódios dessa novela? Mulher aqui em Portugal não vale 10 cêntimos. Digo isso por quê? Porque violência doméstica aqui não dá cadeia e pensão alimentícia aqui para mulher é assim, ó. Até porque o salário mínimo são 700 euros agora. Só de motorista para levar o Dom andar de skate eu gasto 400 euros, tá? Só para vocês entenderem. Fazer aí um paralelo em relação ao salário mínimo daqui. E o que acontece? Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles são muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então aqui você não pode divulgar foto do teu filho, você não pode contar histórias do teu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história, nem a dos meus filhos, nem a do pai dos meus filhos. Então ele vai contratar um advogado aqui que vai imediatamente sugerir, olha, você está apto a tirar a guarda da Luana dos teus filhos. A questão é a seguinte, eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus 3 filhos mais o dele recém-nascido. Então eu acho que ele precisa de mim. Porém, se ele entrar aqui, ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que a gente está aqui tendo na internet, por eu expor os meus filhos, né? Então, a gente vai ver como vai ser isso. Resta saber se fora o Dom,
os outros meninos vão querer ir. Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os meus órgãos de dentro do meu corpo para alguém querer tirar o meu filho de mim. Porque eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, né? Olha lá. Você viu que eu falei no negócio do advogado português? Por que era importante? Não, ela expõe, ela já traz o que significa, né? Dando um recado direto. Ela já sabe o que o advogado já sabe o que vai resolver. acontecer e qual é a sentença. Uma coisa é assim, quer dizer, ela ontem no vídeo ela fazia aquela coisa de desesperada, vou ter que aguentar isso pro resto da minha vida, esse homem maluco, aquilo, né? E ele deve pensar a mesma coisa, meu Deus, pro resto da vida isso é um karma, porque tem uma mulher dessa, vamos combinar uma ex-mulher dessa, deve ser difícil. Como vocês acompanham essa novela, né, há muitos anos, antes do episódio de ontem, eles estavam em paz? Então, ele sempre tem brigas na internet, né, Laio? Então, mas ela ontem jogou na internet que ela fez a boa para ajudá-lo durante o BBB, durante não sei o que lá, durante não sei o que. É o próximo Ou vídeo. seja, ela estava se fazendo de boa, mas não era. Né? Porque agora jogou Mas tudo antes do episódio do celular, eles estavam em trégua. Eles estavam numa enquanto boa sim, fase. tá. Sim, Aí boa. teve o celular e aconteceu tudo isso, que agora vai envolver advogado. Verdade, Cabelinha. Então bem... foi um salto no relacionamento. Isso, foi. Tava vindo assim, aí deu uma caída agora, porque tava vindo, ela falou muito bem da Cynthia Dicker, da lá esposa no, dele. como é que chama? Teve um especial sobre ele lá no Globoplay, né? Como é o- Isso. Ela falou muito bem, a falou série, que né? cuidaria muito bem da filhinha, da Aurora, que ela seria a tia Luana, poderia passar uns dias com ela. Eles Já estavam não nessa tá mais, harmonia, né? Numa fase leve. numa fase leve. Porque já Aí foi nem bloqueada. se seguem mais as É. redes sociais. Não, então, já não é mais a tia. Não é mais a tia. Agora inclusive a tia sou eu, né, turma? Bom, mas o próximo VT é justamente ela contando, né, que ela arcava com tudo, né? E durante o nascimento da filhinha dele, ela até propôs ficar com a criançada dela, para não dar mais trabalho para eles. E um dado importante só do outro vídeo, porque a Luana fala que pelo Scooby as crianças teriam aulas em casa. Não E ela iriam pra conta, escola. Não iriam para a escola, teriam aulas domiciliares e ela não é a favor, porque ela acha que tem a socialização. tem- Principalmente o Dom, né? Porque Principalmente por o causa Dom, do skate isso. e tal, né? Isso. E tem uma questão importante que ela fala dos patrocinadores Ah, dele. vamos falar também. Ixi, olha aí, lá, ela fala tudo, Cabelinha. Gente, sentem aí, façam um cafezinho, tá? Porque vai ser uma tarde de verdade. Luana Piovani e Scooby. É uma série, viu? É uma série. E eu tenho uma outra aqui depois, daqui a É pouco uma parecida. série. Vamos agora pro próximo episódio da série Luana versus Scooby. Ai, meu filho, cadê você? Graças a Deus, precisar de dinheiro eu não preciso, né? Tanto é que eu paguei todas as minhas contas, no caso as nossas, né? Quando eu era casada com o Pedro, ele só pagava o aluguel da casa e eu pagava todo o resto: pediatra, saúde, comida, motorista, carro, escola, tudo mesmo. E ele agora vai querer brincar de gata e rato por causa de dinheiro, o que eu acho lamentável. Quem perde são os meus filhos, porque vão assistir isso, vão ficar tristes, porque é uma briga entre o pai e a mãe, mas eu já disse, eu não dou mais cartaz pro Pedro, eu não corto mais na minha carne. Os filhos vão saber mesmo que tipo de pai que tem, que aliás vocês estão aí assistindo, né? Ele faz drama falando que eu fui ligar pra ele num momento que ele tava triste, mas quando eu falei, Pedro, por que você vai levar as crianças? Ela é mãe de primeira viagem, não é fácil você chegar em casa com um primeiro filho. E ele nada. Depois, quando eu soube da condição da criança, eu falei, você é louco, cara, vai ser um momento difícil, de estresse. Não, tá tudo ótimo, a vida é irada, tá tudo bem. E segue os meus filhos aí com os amigos dele. Claro, ele e ela tem que estar lá na maternidade, porque existe uma prioridade nesse momento. E não são os meus 3 filhos. É a recém-nascida que tem suas condições de saúde. Mas, enfim... Acho que só eu enxergo isso e vocês que me acompanham, né? Ele lá com a banda dele toda acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? Vamos celebrar, afinal de contas, estamos vivos.
Tem uma ironia na fala, nossa, né? A condição irônica, da criança é uma maravilha, né? A condição da criança ela coloca assim, um distanciamento. Ela é muito virginiana nisso, né? Sim. Porque o virginiano tem essa coisa de distanciamento. Ó, a realidade é essa. Agora, né? E ele não, ele é leonino, né? E ela fala de um jeito assim, como se fosse frio, né? Assim, a condição da criança, Sim, né? Ela não fala assim, com olha, distanciamento. a filhinha dele passou por 2 cirurgias, que não sabemos por quê, mas está internada na UTI ainda, né? A Aurora, né? Então é um caso, assim, muito delicado, né? A gente tá falando de um bebezinho que, né, que tá em condições, né? Assim, Mas nesse ponto ela tá até certa, né? O Scooby ter escolhido ela tá certa ficar em tudo com as que ela 3 falou. crianças nesse momento tão delicado foi uma escolha intensa da parte eu acho dele. que ela está certa em tudo. Agora, só tem uma questão assim. Quando ela fala assim, eu pagava tudo, ele só pagava o aluguel. Meio a brisa da novela aí, agora da Glória Pérez, que pagava tudo para o menino estudar. Agora que o menino, né, ficou rico e deu um pé no bumbum dela, ela lembra disso, né? Sim. Enfim, mas ela não joga na cara, a brisa não joga na cara. Agora ela está jogando na cara. Porque fez porque quis também, né? Porque era a condição, né? Casados, companheiros, né? Era a família. Agora que a família se separou, ela quer separar as contas. Acho que é bem por aí. Né? Aquela história de meu bem, meus Sim. bens, meus bens, depois, né? Acho que era isso. Fazia pelo núcleo familiar. Por né? todos. Por todos, né? Bom, aí ela vai falar uma coisa que o Lyle levantou essa bola agora. E aí eu achei que é o calcanhar de Aquiles. Porque, É o quê? Segundo ela quer conversar e começar a marcar aí dessas postagens os patrocinadores de Pedro Scooby. Ela já mostrou os patrocinadores dele, os 3 grandes patrocinadores dele, e diz que vai querer conversar com eles, para dizer, olha, o pai que não paga as coisas e tal. Pra cobrá-los? É isso? Pra dizer assim, olha, veja bem quem vocês estão patrocinam. patrocinando. O nome de vocês isso me parece. Entendi. O nome de vocês está associado a uma pessoa que não faz isso, que não faz aquilo. Que, segundo Mas ela, aí, eu acho que ela está indo contra ele, achando que está indo contra ele, mas ela está indo contra os filhos dela. Porque esse dinheiro é que vai sustentar os filhos dela. Não, se tira o dinheiro dele, aí sim que ele não vai pagar, Não né? é? Justamente, e ela fala as coisas assim, é muito fácil, né? Ele pega e dá moletom de patrocinador pro mendigo, ele dá comida pra pessoa que precisa, mas a pensão dos filhos que é bom, nada. É porque ela fala mesmo, né? Vamos ver ela falando? Vamos. Então roda esse outro vídeo, faz favor. Dar uma pesquisada e vou fazer vídeos para os patrocinadores para ver se é esse tipo de imagem que eles querem atrelados, porque é o seguinte, o Brasil é feito de mãe solo. E eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio do meu lado. Eu tenho os meus pais que estão aqui, que vão ficar com os meus filhos quando eu for trabalhar em fevereiro no Brasil. Tenho, graças a Deus, 2 trabalhos e muitos médicos para visitar, além de ter as minhas férias, que já estavam marcadas. Mas é claro que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Eu não posso fazer o que eu preciso e o que eu quero da minha. Então, a gente vai ter que ver isso direito, né? Porque é muito triste. Eu represento as mães solos, as corajosas e que, graças a Deus, têm condições e voz para estar aqui contando todo esse trelelê para vocês, mas a maioria das pessoas não tem essas condições, essa força e essa potência que eu tenho. Mas é isso, a culpa não é dos meus filhos, quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu, apesar dos meus filhos serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus, e eu sou muito abençoada e grata por isso. Mas eu vou ter que dar uma questionada. Porque não é bacana, né, gente? Não é bacana. Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho. É levantar e criar. E o Scooby ficou calado ou ele falou alguma coisa depois desse discurso? Boa, Camilinha. Vamos chegar nessa parte agora. Ai, tem a resposta? Oba. Porque você veja que ela está se envolvida muito na emoção. A gente vê que ela tá ali, até às vezes eu acho, de um modo até meio ingênuo, colocando os pés pelas mãos. Porque se ela sabe que a justiça portuguesa não gosta que exponha as crianças, né, em algum momento deveria ter parado, para que ele não use isso contra ela.
Porque tudo isso, o advogado dele, ou até mesmo ele, né, que lógico que é uma pessoa inteligente, está guardando tudo isso, né, como uma artilharia contra ela. Né? E aí, ele muito sabido, né, segundo a turminha lá do Notícias porque da TV... TV... a questão é, né, tia, por que tem que ser resolvido isso na internet? Justamente. Por que tem que expor os patrocinadores dele? Né? É Por que tem que expor os filhos? Justamente. Questões que acho que no Brasil e em Portugal, né? Sem em dúvida. qualquer lugar, É algo que eles deveriam decidir e resolver em família, né? Com a lei, com os advogados. Não, com certeza, entre eles. Não né? com todo mundo, o Brasil todo opinando, né, nessa E história. a gente adora opinar. Aliás, ela é a nossa eleita sempre por isso, né? Porque se é entretenimento que a gente quer, a gente tem com ela. Por isso que eu acho que ela acaba agindo mais com a emoção do que com a razão. Porque racionalmente, ela devia segurar isso para ela decidir ali com ele, ou numa mesa de advogado, mas não expor, né? Sim, na concordo. televisão, né? E aí depois você resolve isso, né? As notícias acabam vazando. Né? Mas não ela trazer a notícia. Ela e com traz uma riqueza de bandeja, detalhes né? tão grandiosa. Justamente com essa riqueza de detalhes, esse jeito que ela Sim. fala, que tudo contribui, né, pro discurso, para deixar ele mais apimentado, mais acalorado. E essa frase dela foi muito forte, né? Pai não é só aquele deita para fazer o filho, mas aquele que levanta para criar. Quer dizer, ela está dizendo que ele não levantou para criar, mas ele está criando. Bem Não, ou ele mal. tá. Não, e assim, é importante respeitar como cada um exerce a paternidade e a maternidade, né? É verdade. Porque não né? é que ele é um mau pai. Não, né? Pelo que nós sabemos, né? Isso. Não E temos ela falou mal detalhes e da vida porcamente, privada. mas ela escolheu ele para ser Sim. o pai dos filhos. E a gente também toma liberdade de opinar, porque ela tá trazendo pra gente. Sim, sem né? A gente não dúvida. tá se metendo em algo que tá velado, escondido, né? Ela A gente... pediu pra todo mundo meter a colher. Não é? Ela está pedindo. Ela tá pedindo. E ela faz uma coisa que é assim, ela fala, então, acho que eles precisam saber, né? Então ela acaba assim, também, entre aspas, chantageando um pouco, ameaçando, perdão. Ameaçando, né? Dizendo, olha, acho que eu vou ter que falar pros apoiadores, que é o tipo de pessoa que eles apoiam. Ou seja, ela já não só está ameaçando, como ela já está destruindo a imagem dele. Tem, Sim. né? Então é ruim. Bom, mas aí o Scooby, já mais, digamos, calmo talvez, ou mais bem orientado, veio a público e falou a respeito disto tudo. Ele disse o seguinte, meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo, né? Ele fez um vídeo do Instagram dele, né? Esse aí é o que mesmo, turma? Pera aí. Esse é o São print. os prints. Ai, que eu não tô lendo ali. Perdão, Meus filhos são minha prioridade, eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet. Seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado. Ele fez exatamente o que ela disse que a lei portuguesa pede. Justamente. Ele tá sendo muito bem orientado. E bem sucinto, discreto, só estou respondendo porque fui ameaçado. Sim, sim. Isso mesmo. E por falar em print, a Luana também fez print. Ah, fez? Fez print, só que aí ela também, aí ela faz, é isso que eu falei, na emoção da coisa. Ela fez print da conversa dela no WhatsApp com ele. Ela expôs essa conversa e nós temos aqui alguns prints. Se a turma quiser colocar, faz favor, a gente pode ler, só para tomar conhecimento. Ó, é o bate-papo com ela. Respondi para você e não fui procurada pela advogada. O que é conversar civilizadamente? Vai me pagar o que falta de 50% das despesas das crianças ou vai continuar, deve ser mal falado na praça, né? Quero falar com as crianças hoje, mas me fala que horas ligo. Você respondeu quando? Eu volto da maternidade às 13. Enfim, você vê que ele, né, ela ataca, ele dá uma desconversada ali no print, né? Ó, tem mais esse. Você não vai querer conversar comigo ou não? Né? Acho que o branquinho é ele, né? É o que estou fazendo agora. Quero saber quando entra o resto do dinheiro que falta da conta das crianças. Quero falar com os meus filhos e só. Posso te ligar? Não, quero escrito. Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, tua festinha acabou. Agora tudo escrito e todo mundo vai saber quem você é. Você vê que ela tá, né? Ela quer brigar. Ela quer brigar. Olha lá. Aí, né, segue ali no meio. O que faz, né, que você é, o que faz e permite. E quão miserável e ingrato você é.
Exatamente isso que eu quero, deixar tudo formalizado, já diz ele, né? Dá moletom de patrocinador pra mendigo, que é aquela historinha que eu contei, faz vídeo pagando comida pra pedinte e se nega a pagar o skate do teu filho. Então paga o que falta, eu tô entrando no banho e depois vou trabalhar. Deve ser algo assim. Então você vê que aí ela tá que tal. Para deixar formalizado, já diz ele, né, eu preciso que isso seja assinado, tudo certo. O que acontece é que posso até conversar o que não é certo antes de eu achar um advogado para mim, mas enquanto você não pagar, não vou deixar de correr, de cobrar, perdão, e vou falar até com o Papa se for preciso. Paga depois, conversa, deixe de bancar esperto, que você sabe que não precisa do seu porco dinheiro, ou do seu pouco dinheiro, não sei. Paguei suas contas até ontem, ingrato. Paga essa porcaria para não colher treva. Pensa pelo menos uma vez nos seus filhos. Mais uma vez ela foi inconveniente. O Papa não está em condições de recebê-la agora, né? É verdade. E segue lá, né? Paguei suas contas, Pensa pelo menos uma vez nos seus filhos. Eu ligo às 14 para falar com as crianças. Às 17 daí. Esteja atento para não dar mais um tiro no pé. Ao contrário, 14 daqui e 17 daí. Ele parece muito calmo e ela parece muito... Ele provoca ela no detalhe. Parece que ele provoca ela desses detalhezinhos. Isso. Paga o que deve, responsável. Então, vai pro... Bunker. O que é isso, hein? Bunker é aqueles abrigos de guerra. Que fica embaixo da terra. Guerra. Porque tem os erros. Ela quer guerra. Falei, vai que ela mandou ele pro banco tirar os euros, né? Gente. Não, olha. Eu acho que ela tem muita razão em muita coisa que ela fala, mas eu acho que ela pode perder essa batalha, não vou nem botar guerra judicial, por se expor desse jeito. Eu também acho, Leão. Especialmente se as regras de Portugal são diferentes das daqui, né? Vamos entender com a doutora Sandra. Vou perguntar tudo isso para ela, para que a gente entenda, né, como é em Portugal, como é no Brasil, o que pode, o que não pode, daqui a pouquinho. E eu tenho outra briga aqui também da vara de família. Mais uma, Leão. Simária acusa ex-marido de alienação parental. Isso é uma outra coisa. O Domingo Espetacular trouxe essa denúncia da Simária contra o ex-marido, o Vicente Scrigla, o espanhol, né? Com quem ela foi casada por 14 anos e teve 2 filhos. A reportagem falou que a irmã de Simone procurou a polícia para denunciar o roubo de 5 milhões de reais, como nós tínhamos contado aqui no finalzinho do ano passado, né? Parece que eles tinham uma conta conjunta, ele pegou o dinheiro todo da conta conjunta e passou para a conta pessoal dele. Nossa! Quer dizer, é roubo. Sim. Né? Isso é roubo. Segundo o Domingo Espetacular, Simário, o ex-marido, tinha essa conta conjunta, ele transferiu esses 5 milhões para a conta dele. O Domingo Espetacular ainda mostrou trechos da briga pela guarda das crianças. Simone acusa o ex de difamá-la para os filhos e que isso está mexendo psicologicamente com os herdeiros. Isso é ela dizendo, né? O ex rebate e diz que a história não é bem assim. Além disso, Simária já mostrou que está radiante após o fim do casamento de 14 anos. Nas declarações compartilhadas pelo Domingo Espetacular, ela destacou que está muito melhor agora do que quando era casada. Bom, aqui tem uma questão que é assim, quer dizer, ela diz que está radiante, que está muito bem agora. O que a gente tem visto da Simária, pelo menos o que tem aparecido para a gente, não é que ela esteja bem. Sim. Desculpa, mas, né, mesmo na briga com a irmã, lá na separação com a irmã e tudo, não mostra que ela está bem. Emocionalmente, né? Ela está bem. As últimas entrevistas e tal. Pausou então, a carreira, né? Agora, eu não sei o que ele falou, porque isso não foi detalhado, né? Sim. Mas você vê que aqui é um outro tipo de briga, é uma briga na justiça. Sim. E aqui envolve um roubo também, que é uma coisa muito grave e que precisa ser muito investigada, né? E aqui nós temos só o fato, né? Não os detalhes, porque ninguém ligou a câmera do celular e contou, né? Uma novela. É só o que está acontecendo mesmo judicialmente. Não botou a caca no ventilador, né? E ontem eu cheguei em casa, eu estava mudando de canal e eu vi meu amigo Luiz Bate. Eu adoro ele. Um beijo para ele, querido. Adoro né? ele, adoro. E ele estava massacrando uma coisa que a gente não tinha percebido
percebido a ausência dos jogadores brasileiros famosos no velório do Rei Pelé. O que é, Nossa, é verdade. realmente de chamar atenção, né? O apresentador, né? O Luiz Batti, ele usou as suas redes sociais também para criticar esse fato dos jogadores não se despedirem do Pelé, né? Ele afirmou que jogadores só aparecem quando tem cachê e ficou inconformado de não ter nenhuma cadeira do estádio ocupada por jogadores que os admiravam, né? Assim, vamos ver o vídeo aí publicado pelo Batti, vamos ver. Chama a atenção a ausência dos ídolos atuais do futebol brasileiro no velório de Pelé. O comentário foi de Cosme Rimoli, do portal R7, agora há pouco no Cidade Alerta, e foi um verdadeiro tapa na cara para esses jogadores. Você não viu nenhum ídolo atual do futebol brasileiro no velório. Quando tem cachê, esses jogadores aparecem, fazem homenagens pelas redes sociais. Mas agora, para ocupar uma das cadeiras ao lado do caixão, como forma de homenagem e prestígio a toda a história do Pelé, você não viu ninguém. Ninguém agora... é um pouco exagerado, né? Porque havia. Não, sim, havia alguns jogadores, né? Do Santos, todo Sim, o elenco sim. inteiro do Santos, os jovens jogadores do Santos, os veteranos que jogaram com Pelé, menos aquele que dividia com ele, que a família achou que não tinha idade para estar lá, que ele ia ficar mal, né? Agora, um dos jogadores que não marcaram presença foi o Neymar Júnior, que enviou seu pai para representá-lo, isso é importante. O empresário, pai de Neymar, destacou aos jornalistas a importância do ídolo para o futebol brasileiro e seus jogadores, né? Logo após a notícia repercutir, foi noticiado que o PSG é que não liberou o Neymar para o velório. Então, ele não teve culpa. Ele E por estava isso trabalhando. o jogador não foi. Mas outros jogadores também foram criticados, como o ex-jogador Kaká, né, que recentemente criticou justamente isso, que os brasileiros não valorizam seus ídolos. Eu não sei de quem que ele estava falando, então, porque agora que era a hora dele valorizar o maior ídolo do mundo do futebol, ele não foi, né? Então, acho que aí faz muito sentido a crítica, né? Mas não foi no velório Pelé. Assim como o ex-técnico, isso também é grave, hein? O ex-técnico Tite também feio. não compareceu. Feio. Não sei os motivos que ele teve, mas que pegou mal, pegou. O Kaká, ele não estava trabalhando, né? Como o Neymar. Né? E o Tite também. Sim. Bom, aliás, O Kaká só foi trabalhar lá na Tite. Copa, né? Porque ele estava lá assistindo o jogo, né? Ele, Roberto Carlos, Ronaldão. Eu também acho o Ronalducho lá, por que não foi? sim, é verdade. Lá na é Copa verdade. eles estavam todos lá, Todos pareciam, lá. todos, né? Sabe, porque é uma última homenagem. É um bom ponto que o Batti levantou mesmo. Não é? Sim. O próprio Neto também, ex-jogador, falou isso. Parece que todos os ex-jogadores, apresentadores, o repórteres esportivos estavam muito ligados nesse. Eu vi o meu amigo Cosme Rimoli também, que foi meu colega há muitos anos, falando lá com o Batti. O Milton Neves estava lá. Nossa, né? o Milton Neves estava arrasado, arrasado, claro, né? Milton acompanhou muito de Nossa perto o Senhora. Pelé, né? Ele deu um abraço tão carinhoso no Edinho, no filho, e colocou a bandeira do Santos, né, em cima do caixão, né? Mas foi muito triste, assim. Demais. Mas eu acho que os nossos colegas aqui do Gazeta Esportiva mais tarde também devem esmiuçar melhor esse caso. Com certeza. Né? Que eles entendem demais do assunto e são muito idôneos e competentes para falar, né? Falou muito bonito, tia. Ah, você viu? Eu tô comprei dicionário. Chique Ela essa quando tia, pega né? a palavra. Eu comprei um dicionário. Ai, não pode. Por que tu tirou a nossa divisão? É porque eu tô te vendo um pouco embaçada. Você tá mais linda assim, Camilinha. Eu tava vendo ela embaçada e não sabia se era os óculos ou a proteção. É a proteção. Você tá uma graça. Agora você desprotegeu ela totalmente. Não, mas eu tô super, hiper bem. Super protegida, né, Super tia? protegida, graças ao mundo.